Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território e a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia, e isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe ouvir todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam, vão como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem. Fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. E enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas. Porém, isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos nos comparar com o mundo. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. A primeira organização foi a Igreja Católica. E então veio a Igreja Luterana. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica. E Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam seu abecedário.
porém eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos. E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus e não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Isto é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. Ele não pode fazer isto, e cada um tenta ter todo o conhecimento. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. E isto somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Eles são treinados para discursos políticos, e nós não necessitamos disso. Paulo disse: a palavra nos veio não somente, ou o evangelho em palavras somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aquilo trouxe o evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Agora, isso está bem para uma oratória política. Porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paulo disse: o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não vem por uma oratória feita corretamente, para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição, cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação, os metodistas dirão: nós temos o homem mais inteligente. Os batistas dirão: e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles. Nós somos os mais inteligentes. Nosso povo, nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o evangelho. Porém, eles os selecionam com cuidado. Ó Deus, tem misericórdia! Os selecionam com cuidado. Se eles estão doutrinados com sua certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo, que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. Todo o conhecimento, eles dizem: nós conhecemos tudo a respeito disso. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. Eu o peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos. Porém, ele tinha algum bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma destas pequenas histórias começava desta maneira: numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que
pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber, de forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar.